Yellow! Por que eu estou com uma caneta? Não sei. Tchau. Eu estou assim, ó. Bem piquenique. Quem está só a ouvir não consegue ver, mas estou com uma camisola assim, patrocinado por toalhaspiquenique.pt. Bem, não tem piada nenhuma, vamos continuar. Boas, meu povo, e bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. E hoje vamos falar de quê? Vamos falar de tortura. Vocês já vão perceber. Antes de saltarmos para o assunto do dia e o assunto do episódio, queria dizer uma coisa. Estive a ouvir o episódio da semana passada e reparei numa coisa. Acho que foi especificamente deste episódio, mas posso já o fazer várias vezes. Eu disse, portanto, tipo 15 mil vezes. Não sei o que aconteceu, era qualquer portanto. E, portanto, quero pedir desculpa se incomodou, se repararam nisso. Se não repararam, finjam que eu não disse nada, deem aqui uns skipzinhos de 15 segundos e passam já para a frente do episódio. Mas, bem, a todos aqueles que notaram e que vos incomodou sonoramente, peço as minhas mais sinceras desculpas. Dito isto, do que é que vamos falar hoje? Vamos falar de um tema muito específico de tortura, que é sair e voltar para a casa dos pais. Ok, estou só a brincar, como é óbvio, mas hoje vamos falar de o retorno ao lar, ao nosso primeiro lar, a casa dos pais. Para quem já viveu fora de casa dos pais, como foi o meu caso, que vivi um ano no Porto, numa casinha com a minha independência, sabe que o voltar para a casa dos pais pode ser muito traumático. E eu não sei como é que até hoje ainda não tinha trazido aqui para este espaço instável esta instabilidade que foi na minha vida. E vou explicar porquê. Vou-vos dar primeiro um resumozinho da minha história e depois vamos fazer assim uma espécie de prós e contras de viver em casa dos pais ou viver fora. Vocês estão a perceber? Estou um bocadinho confuso hoje, mas isto já vai ficar tudo claro. Antes disso tudo, e antes de eu vos contar um bocadinho da minha história, vamos aqui à nossa missinha da blogueira. Portanto, já sabem, quem está no YouTube, subscrevam, deixem um like, ativem o sininho e comentem muito. Quem está no Spotify, sigam-me no Spotify e a todos vocês partilhem o episódio com todo o povo que vocês conhecem. Se eu digo boas, meu povo, é para partilhar com o povo, tá? Portanto, partilhem com toda a gente. Além disso, acompanhem-me nas redes sociais, Manuel Oliveira 1, tanto no Instagram como no TikTok, para acompanhar tudo o que eu ponho lá todos os dias da minha vidinha e ainda o Queercenário, que é um espaço onde falamos sobre personalidades queer e história da comunidade LGBT. É isso. Vamos então mesmo para o assunto do vídeo. Eu comecei no segundo, terceiro, sim, no terceiro. No terceiro ano da faculdade eu fui viver para o Porto porque surgiu assim a oportunidade. E pronto, foi também uma experiência que eu, graças a Deus, meus pais tinham possibilidades de me proporcionar e então eu fui. No primeiro e segundo ano eu vivi sempre em casa dos meus pais e vinha todos os dias para o Porto. Mas a questão aqui é que o meu primeiro ano e o meu segundo ano, grande parte deles foram passados em Covid, porque o Covid começou em março de 2020, já vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos. Jesus Christ, tipo, passou tudo tão rápido, parece que foi assim, num momento estávamos em 2019, de repente estamos aqui em 2023. Tenho sentido imenso isto, foi super, super rápido que tudo passou e é muito estranho. O tempo passa mesmo a voar. Aliás, este ano está a passar a correr. Ontem era a passagem de ano, nós vamos entrar em março. Aliás, nem sei se este episódio ainda calha. Não, que amanhã ainda é fevereiro. Enfim, mas o tempo está a passar mesmo muito rápido. Desviei-me do que é que estava a dizer. Então eu vivi o primeiro e o segundo ano da faculdade em casa dos meus pais, grande parte deles em Covid, e no terceiro ano fui viver para o Porto. Estive um ano a viver no Porto, com um colega meu. Vinha de vez em quando a casa, aos fins de semana, maioritariamente, maior parte das vezes dos fins de semana vinha a casa, mas havia alguns que ficava lá, pronto, não interessa nem para o menino Jesus. Mas o que é que eu quero mesmo falar aqui? Que foi o retorno à casa dos pais. Portanto, eu vivi sozinho e quando terminei a licenciatura voltei para a casa dos meus pais, ainda estive a trabalhar no Porto Canal e nessa altura acho que ainda estava no Porto. Sim, ainda estava no Porto grande parte das vezes.
Depois no mês de agosto acho que não estava tanto. Pronto, nas semanas em que estava a trabalhar no Porto Canal, ficava lá a dormir muito tempo. Mas em setembro, que foi quando deixei de trabalhar no Porto Canal, é que foi mesmo um choque de voltar na totalidade e a full para a casa dos meus pais. E para mim, isto pode nem até ter sido o choque assim maior de todos, porque grande parte de pessoas que eu conheço e com quem falei e sobre quem me vou basear também muito para falar neste episódio, de coisas que me dizem e que me contam da sua experiência, há pessoas que vivem 3 anos, 5 anos fora de casa dos pais e depois têm que voltar. E isso, aí sim, deve ser uma dor, uma facada no coração que eu nem consigo imaginar. A todos os pais que possam estar a ouvir isto, incluindo aos meus progenitores, não estou a dizer que odeio estar em vossa casa, não. Obrigado pelo abrigo, obrigado pelo teitinho, pela comida quente, por tudo, muito obrigado. Mas, como é óbvio que uma pessoa gosta da sua independência e sentir que a tem e depois retirá-la, esse é para mim é o grande problema deste vai e vem fora de casa, dentro de casa dos pais. E então o que é que eu achei por bem fazer? Eu achei por bem fazermos assim uma espécie de prós e contras de viver em casa dos pais ou viver sozinho. Estão a perceber comigo? Vocês vão me acompanhar. E por isso queria-vos também pedir. Hoje estou sempre aqui a mexer no cabelo que não tenho, mas pronto. Queria-vos também pedir o seguinte: vocês que estão aí a ouvir ou a ver-me, comentem, mandem-me as vossas experiências, se concordam com aquilo que eu disse, o que é que sentem, também já viveram fora e agora também vivem em casa dos pais, é traumático, têm vontade de se atirar de uma ponte, I don't know, contem-me vocês, tá? E então vamos fazer assim um prós e contras. Eu começava por falar de viver em casa dos pais. Quais são as coisas boas? Viver em casa dos pais tem muitas coisas boas, muitas vantagens, que é, comidinha feita. É uma maravilha chegar a casa e ter a comida feita. Por exemplo, eu havia várias vezes que, quando estava a viver no Porto, que ia dançar, tinha ensaios tipo, até às 10 da noite, às vezes 11 da noite, e chegar a casa ainda ter que cozinhar. Depois de cozinhar, ter que arrumar a louça, não é? Lavar tudo, guardar. É horrível porque uma pessoa chega cansadíssima, sem vontade de fazer nada e ainda tem que estar a cozinhar. Enquanto que aqui, em casa de mis papis, eu, quando venho do. Perdi-me. Eu, quando venho dos ensaios, chego às 10 da noite ou de fazer exercício, não sei o quê, já há uma comida feita. E depois, por mais que até às vezes eu ajude ou não, mas já há uma pessoa que às vezes vai lavar a louça e não tem que ser eu, não é? E depois há outra coisa, que é uma máquina de lavar a louça, que em minha casa, quando vivia no Porto, não havia. É tudo assim, à la mano. E aqui em casa, ainda por cima, nós somos muitos, não é? E portanto compensa usar uma máquina de lavar a louça, porque sempre que se usa, está cheia, vai o máximo. Ainda por cima, as mães têm uma capacidade de Tetris nas máquinas de lavar a louça que mais ninguém tem. Minha mãe olha para a máquina de lavar a louça a seguir a meter a louça e diz: ai, está tudo mal, ainda cabe aqui muita coisa. Elas lá conseguem, a verdade é que cabe. Depois a minha mãe tira, mete travessa, mete prato, cruza um talher, não sei o quê, pum pum. De repente cabe tudo o que eu tinha deixado metade fora, a minha mãe mete tudo. É um dom que as mães têm. Vai-se lá perceber. Outra das vantagens, roupa lavada. Uma coisa que eu adoro em casa dos meus pais é que que magicamente eu meto a roupa num cesto e ela sai lavada. Na realidade, quando eu vivia no Porto, eu vinha uma vez a casa ao fim de semana e lavava a roupa. Eu nem tinha lá a máquina de lavar a roupa. Portanto, isso aí não me afeta muito, mas sei que imensa gente, e principalmente pessoas que vão viver mais para longe, que não têm a possibilidade de voltar à casa dos pais tantas vezes, como o pessoal das ilhas, que eu tenho amigos das ilhas, que constantemente têm que lavar a sua própria roupa. E isso aí, praise à casa dos pais, praise aos pais que lavam a roupa por nós. Muito obrigado. Mais uma vez, estou extremamente grato. Outra coisa, poupa-se imenso dinheiro. Para quem trabalha, e que há várias pessoas nesta condição que eu conheço, que é quem trabalha e sai de casa dos pais e está ali a despender do seu ordenado, dói. Oh, trabalhar, dai uma caixinha à hora, dai mais uma, dai mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. E o bom de estar em casa dos pais é que acabamos por conseguir fazer uma poupança bastante grande, principalmente nesta altura em que pagar uma renda, né? Muito complicado. Não sei, sinceramente, se calhar era mais fácil comprar um avião a jato e dormir lá dentro do que pagar uma renda em Lisboa ou no Porto, que estão completamente carérrimas.
Doesn't make sense. Enfim. Outra coisa muito boa de viver em casa dos pais é que existe um apoio emocional 24/7. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Eu bem vezes sinto que chegar a casa e às vezes falar com a minha mãe, ou até um abraço, ou aquela pergunta do então como é que tu estás, que ajuda muito a nível emocional. Há dias que tu estás mesmo mal e só te apetece falar com alguém, ou às vezes nem sequer falar, apetece-te chorar no ombro ou no braço de alguém, e tu acabas por ter ali um apoio, um carinho, um porto seguro, que é mesmo bom e é o papel dos pais, não é? E portanto, isso é bom no facto, isso é bom no que toca a viver em casa dos pais. Mas depois também há aqui o reverso da medalha em viver sozinho, que é chegar a casa e estar sozinho. Porque esta pergunta do então, como é que foi o teu dia? Às vezes é muito boa, é reconfortante e apetece desabafar, mas às vezes irrita. Porque tu não queres contar. Como é que foi o teu dia? Não quero falar. Não... E às vezes é preciso respeitarmos que a pessoa pode não querer falar. Eu acontece muitas vezes isto. Por exemplo, quando estava a trabalhar no Porto Canal acontecia muito, porque passava o dia a fazer reportagens, a falar com pessoas, a falar para as câmaras, a contar as histórias das pessoas, a entrevistar, não sei o quê. Passava o dia a falar. E quando chegava a casa, a última coisa que eu queria era falar. E às vezes, coitada da minha mãe, na sua inocência, perguntava então, como é que foi o dia? E eu, naquele momento, apetecia matá-la. Se a minha mãe tinha alguma culpa, nenhuma, estava simplesmente a ser boa pessoa. Mas eu já me apetecia estrangular porque não queria ouvir aquela pergunta. Brincadeiras à parte, isto é uma das coisas que eu sentia boa às vezes em viver sozinho, que era chegar a casa e estar na minha tranquilidade, na minha paz, sabem? Eu tenho uma amiga minha que trabalha e vive sozinha e diz sempre: se eu estando em casa dos meus pais poupava mais dinheiro, poupava, mas nada me paga a minha paz e o meu descanso. E eu percebo, não é que eu não tenha paz e descanso em casa dos meus pais, que tenho, que se precisar fecho-me no quarto, estou bem, e cada um está por si, e boas vezes até estou com eles, mas não estou bem, estou ali a fazer as minhas coisas. E tenho paz. Mas é uma paz diferente, é um... Né? Até porque sabemos que em casa existem discussões familiares, que é normal, existem atritos de viver com a família, normal. Quem tem irmãos percebe que às vezes pode ser muito complicado. E às, quando eu estou tipo, a ter atritos, por exemplo, com os meus irmãos, dá-me aquela saudade do lembras-te quando vivias sozinho? E o meu eu anterior diz: lembro, amor, lembro. Well, outras coisas ótimas de viver sozinho é a independência, não é? Isso é óbvio. Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muita independência em casa dos meus pais. Meus pais sempre foram, sempre me deixaram fazer aquilo que eu queria, ir onde queria, tipo, sair à noite. Os meus pais sempre foram muito liberais. Eu comecei a sair à noite no nono ano, ia, se fosse preciso, às vezes eles iam buscar, se não, vinha para casa magicamente, que já aconteceu muitas vezes. Mas é outro tipo de independência, que é uma independência de tu literalmente não teres que dizer nada, nem prestar contas de nada da tua vida. Por exemplo, isto, como é que é uma questão de respeito, estou em casa dos meus pais, se eu não jantar tenho que avisar, não é? Tipo, olha, não vou jantar, e com alguma antecedência, não vou avisar às 8 da noite que não vou jantar, porque a minha mãe já tem comer feito para mim, e é uma falta de respeito estar a dizer, olha, não, manda comer para o lixo, não vou comer, vou-me embora. Não se vai fazer isto. Mas, ao viver sozinho, há sempre esta possibilidade. Mesmo, por exemplo, descongelas um bife. Dá para o dia a seguir, não tem mal nenhum. Não jantas à noite, queres ir estar com alguém, pum, vais-te embora. À última às 8 da noite decides ir jantar. Vais. Há esse nível de independência e sem ter que dizer nada a ninguém. Apetece-me fazer isto, vou. Apetece-me ir aqui, vou. Que eu em casa dos meus pais posso ir na mesma, mas há sempre aquele, tem que ser a justificação, não é? Oh mãe, vou ali, oh mãe, vou acolá. Que não tem mal nenhum. Mas o estar em casa e sair de casa sem dizer nada a ninguém, fazer o que me apetecer, volto. Apetece-me sair de casa às 3 da manhã para ir dar um passeio. Tranquilo. Agora, estou em casa dos meus pais, às 3 da manhã digo que vou sair de casa para ir dar um passeio. Que ainda é que parece um bocadinho maluco, não é? Que eles vão ficar a pensar, está a mentir, ele vai a algum lado, provavelmente vai estar com algum boy, que agora já não vou, não é? Porque senão eu dizia que ia ter com o Marco, mas na altura eu mentia quando estava em casa dos meus pais. Quando era mais novo e ia ter com alguém, eu mentia, não é normal. O que é que eu menti, Andreia? Menti em quê? Mãe, se estás a ouvir isto, pai, se estás a ouvir isto, tá, eu mentia, mas tudo bem. Mentirinhas de amor. É como a música de pancadinhas de amor. Não, mas essa é problemática. Mas são mentirinhas de amor, né? De amor pelos pais. Outra das coisas que eu amava em viver sozinho e que me faz muita confusão quando, agora que estou outra vez em casa dos meus pais, é... Porque eu ganhei isto quando estava a viver sozinho, que era comer às horas que bem me apetecer. Apetece-me comer às 2 da manhã, como às 2 da manhã. No sentido de... Não é comer
a minha mãe não tranca o frigorífico, né? Os meus pais não trancam o frigorífico. Eu posso comer o que me apetecer às horas que me apetecer. Mas eu digo isto no sentido de... Quando estamos em casa com a nossa família, há horas para a refeição. Vamos jantar às 9h30, vamos jantar às 9, vamos jantar às 8h30. Em minha casa janta-se tarde, né? Não sou desses malucos que acha bem jantar às 7h30 da tarde. Doentes, tá? Isso é doença. Mas há uma hora estipulada e toda a gente janta à mesma hora. Por exemplo, eu hoje cheguei do ensaio, cheguei à 1 da tarde, um bocadinho antes da 1, e já estavam a começar a almoçar porque era a hora. E eu sentei-me e almocei. E uma coisa que me acontecia muito quando estava sozinho era, por exemplo, estava a trabalhar. Imaginem que eu às 6 da tarde tinha um trabalho para fazer e começava a fazer o trabalho. Se eu às 10 da noite ainda não tivesse fome e ainda estivesse a trabalhar, e eu continuava sempre a trabalhar, nunca não interrompia o trabalho, e se calhar jantava às 11 e não tinha mal nenhum para mim. Estão a perceber? Aqui não acontece isto. Às vezes, por exemplo, estou mesmo num bom flow de trabalho, a trabalhar super bem, a fazer imensas coisas, a ser super produtivo. Manela, anda a jantar, é hora de jantar. E quebra ali. Estão a perceber? Isto é uma coisa que me incomoda muito, horários de comer. Sei que deve-se ter, é muito mais saudável, e eu adoro jantar com a minha família, estar com eles e falar com eles, como é óbvio. Mas tinha essa coisa de, por exemplo, começava a trabalhar de manhã, se a hora do almoço não me desse a fome, e eu continuava a trabalhar e depois chegava almoçava às 4 da tarde. Se isto é saudável? Não, mas eu não estou aqui a defender ser saudável. Eu quero lá saber não ser saudável. Eu quero é sentir que quando estou a ser produtivo, deixar e estar a ser produtivo. Porque eu sou muito assim, eu dá-me. Por exemplo, eu ontem cheguei a casa, pá, aí às 7, e deu-me de arrumar o quarto. E arrumei o quarto todo. E ainda fiz um direto para o TikTok. Se ter pessoas, não porque ninguém gosta de mim. Mas pronto, teve umas ou outras. Mas pronto, já estou habituado que ninguém me ama muito. That's normal. Bem, está aqui na vitimização. Mas isto é uma coisa, eu estou a falar há muito tempo deste tópico, mas é porque é algo que realmente eu adorava quando vivia sozinho, de não ter horários para comer. Apetecia-me acordar às 4 da tarde e almoçar, acordava. Apetecia-me trabalhar até às 11 da noite e só depois jantar, estava na boa. E isso era uma coisa que eu gostava muito e que sinto algumas saudades, admito. Pronto, e no fundo eu acho que é um bocadinho isto. É assim, há vantagens em tudo. Há muitas vantagens em estar em casa dos pais, há muitas vantagens em viver, em morar sozinho. Eu gosto da minha independência e gosto de morar sozinho, mas como é óbvio que também gosto de estar com a minha família, gosto dos jantares que nós temos. Nós sempre tivemos muita tradição de falar muito à mesa, de falar uns com os outros, contar a nossa vida, ter discussões políticas, falar sobre relações amorosas, relações sexuais, falar sobre tudo. Em minha casa nunca nenhum assunto foi tabu e, portanto, a altura da refeição era uma altura em que nós falávamos de tudo e imensas vezes acontecia, por exemplo, jantarmos e ficarmos mais meia hora ou 1 hora só a falar ali uns com os outros. E isso é uma coisa que eu adoro. Mas como é óbvio que anseio por voltar a viver sozinho, por ter a minha independência e quando vier aos fins de semana almoçar com os meus pais, ou combinar jantares com eles e voltar a ter essas conversas. Ter o melhor dos dois mundos, ser assim Ana Montana. You get the best of both worlds. Acho que há vantagens nas duas, óbvio. Claro que a questão aqui é que quando tu vais viver sozinho, tu habituas-te a outro tipo de rotina, crias a tua rotina, crias outra forma de viver, outros hábitos, que depois, quando voltas para casa dos teus pais, parece que há ali uma castração que não é propositada. Por exemplo, no meu caso não é propositada, porque os meus pais são super à vontade, faz a tua vida, you do you. Mas é assim porque de repente tu tens os teus hábitos, tens as tuas rotinas e tens de te adaptar aos hábitos e rotinas de outras pessoas que tu já tinhas antes, mas que perdeste por estás a viver sozinho. Principalmente quem vai, por exemplo, que aqui na minha cidade há várias pessoas nessa situação que foram estudar para Coimbra e tiraram lá um mestrado e ficam tipo 5 anos a viver fora da casa dos pais e depois não conseguem trabalho ou conseguem um trabalho mas não têm dinheiro para pagar uma renda no sítio onde trabalham e voltam para a casa dos pais e é mesmo uma sensação de what's happening? E principalmente pessoas que têm pais super restritos, rígidos, aí imagino que seja agressivo e que seja muito, muito mau, mesmo psicologicamente. Aliás, eu na altura, quando foi a pandemia, eu lembro que fiz uma reportagem sobre, para a faculdade, sobre os estudantes que, por causa da pandemia, tiveram que voltar para a casa dos pais e como é que isso lhes estava a afetar a nível de saúde mental e assim. E havia pessoas que estavam mesmo mal, porque tinham pais super rígidos. Havia até a questão de um rapaz que eu na altura entrevistei, eu lembro perfeitamente que ele era gay e os pais não sabiam, e ele tinha ido para a faculdade e
super saído do armário, estava super bem com ele próprio, tinha a sua vida, tinha os seus bagaços, participava em marchas LGBT, estava super ativista e quando voltou para casa dos pais foi mesmo castração, foi voltar à prisão porque tinha que esconder, os pais eram super homofóbicos, tinha que esconder o seu verdadeiro eu e é uma altura em que é assim, não podes bem forçar os teus pais a aceitar, estão ali, não vais poder sair de casa e não, estamos numa pandemia e eu lembro que deu-me contar que era mesmo muito agoniante. Mas pronto, são realidades, sabemos que elas existem e temos que tentar tornar a sociedade um lugar melhor para elas deixarem de existir. Mas meus amores, foi isso, um episódio aqui a falar um bocadinho de sair de casa dos pais e voltar. Também posso depois fazer um episódio a falar mal de sair de casa dos pais. Também há muita coisa má que acontece, tá? Isto não é assim tão flores e algo doce quanto parece. Mas, digam-me ideias mais vídeos que querem que eu traga. Eu neste momento, por acaso, estou numa boa altura da minha criatividade. Tenho muita coisa aqui a acontecer e muita coisa que quero trazer para vocês. Mas já há algum tempo que queria trazer este episódio de voltar para casa dos pais, porque acho que é mais um daqueles episódios que muita gente se vai identificar. Há aqui alguns temas que eu sei que vocês se identificam sempre. É o desemprego, é o sair à noite. Sempre que lanço esses, é o sair de casa dos pais, esta vida assim adulta. Sempre que lanço esses temas, vocês identificam-se muito. Portanto, de vez em quando vou trazendo, que é para vocês sentirem que tem aqui alguém como com os mesmos problems que Boss Messias, tá? Pronto, e é isso, foi mais um episódio de Espaço Instável. Não se esqueçam, deixem um like, partilhem, comentem, subscrevam. Por favor, as pessoas que veem no YouTube, que vocês irritam-me profundamente, subscrevam. Bom, agora e subscrevam. É que vocês veem e não subscrevem. São pessoas irritantes, tá? Portanto, subscrevam aí, sigam-me no Spotify, acompanhem-me nas redes sociais para saberem tudo da minha vida. E é isso, espero que tenham gostado de mais um episódio de Espaço Instável. Um beijo muito grande e até à próxima terça-feira. Beijo!